Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Saúde de Verdade. E para falar de saúde, hoje a gente trouxe um convidado muito especial para falar de estética, porque a medicina estética, a saúde estética também tem repercussões na nossa saúde. E hoje as pessoas ainda não têm olhado muito para isso e eu trouxe muitas novidades para vocês hoje. E eu quero já te pedir, te convidar para curtir, compartilhar, comentar esse vídeo com esse nosso convidado especial. E hoje está aqui comigo o Dr. Eugênio Cabral. Dr. Eugênio é farmacêutico e trabalha aí com estética, com saúde estética. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo, Dr. Eugênio. Obrigado pelo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho da importância dessa união, né, que pouca gente sabe, mas a nossa saúde ela não está dissociada da estética, né? Às vezes o meu paciente ele me procura para fazer um botox, um preenchimento, e aí a gente vai dar uma olhadinha nos exames ali e não está muito bom, né? Então é difícil a gente até falar para o paciente que para que o botox funcione, a vitamina D, por exemplo, tem que estar no nível legal. O zinco também, casos de anemia também fazem com que os procedimentos não durem. E é isso que eu quero falar um pouco mais hoje, né, para a gente conseguir vincular muito mais a saúde, porque ela não está dissociada de forma nenhuma da estética, né, e as pessoas, infelizmente, não têm essa visão. É difícil até a gente doutrinar o paciente muitas vezes. Explicar isso para o paciente, né, Eugênio? Porque ele já chega, ó, não, eu quero fazer um procedimento estético. Ele não entende que nós somos um corpo só. Exato. É uma questão que a gente enfrenta muito com a odontologia também, porque o médico, ele enxerga o paciente sem uma boca. E o dentista enxerga uma boca sem um paciente por trás. E a estética está seguindo essa mesma linha, né? Exato. Então, a gente enxerga a pele, o músculo, o osso, o coxim gorduroso, isso e aquilo, e esquece que tem um paciente com todo um metabolismo, com toda uma inflamação, com toda uma oxidação, com órgãos por trás que precisam ser olhados também com esse mesmo carinho, para que esse tratamento em conjunto tenha um bom efeito, né? Com certeza. E infelizmente, nem dentro da medicina a gente observa esse olhar, e hoje outros profissionais também já fazem esse tratamento estético, mas ninguém tem esse olhar, muito menos aí fora da medicina, desse olhar integrativo. Conta pra gente um pouquinho, Eugênio, como é que você faz essa avaliação do paciente? Então, o paciente chegou para olhar uma ruga, ele quer fazer um botox ali na testa, porque ele já faz ou porque ele quer começar a fazer. Como é que você avalia esse paciente como um todo? Na anamnese, quando o paciente chega, que a gente vai fazer as perguntas iniciais, muitas vezes ele fala, ai, doutor, já fiz tanto procedimento estético e nada funciona em mim. Ai, eu escuto isso muito, viu? Então. E aí, quando você vai olhar, né, e foi isso que me despertou para a saúde integrativa. Eu usar os melhores produtos e alguns pacientes, uns funcionavam e outros não funcionavam. E aquilo começou a me frustrar, começou a me deixar chateado. E aí eu realmente fui estudar a fundo, né, o que é realmente a estética integrativa, né? Foi quando eu ainda não fazia os procedimentos, que eu já fui distribuidor de uma marca espanhola durante 7 anos aqui no Brasil, de produtos injetáveis. E aí a gente percebia que conhecimento é uma coisa que a pessoa tem ou ela não tem. Eu acho que muita gente vai se identificar em casa, que vai, por exemplo, num ginecologista, leva os exames lá, a mulher leva para fazer o seu exame anual, e ele fala que está tudo normal, né? E eu recebo muito paciente que fala isso, não, mas eu fui na minha médica, ela falou que está tudo normal. Porque eles não têm essa visão nutricional, né? Eu acho que isso inclusive, eu fico até um pouco estimulado em fazer cursos de interpretação de exame, porque realmente é um conhecimento que pouca gente tem, né? Pouquíssimos profissionais de saúde hoje têm essa visão nutricional. E foi isso que me assim, incitou a estudar mais sobre isso, né? A estética integrativa. Pelos pacientes que não tinham resultado com os tratamentos convencionais. Exatamente, eles não tinham, né, esse resultado. E aí eu fui a fundo, e toda vez que eu falo, não, você provavelmente tem realmente, principalmente a anemia, que a gente vê muito hoje, né? Sim. Porque o problema não é só a falta do ferro, é os ligantes também dele, o zinco, o cobre, o complexo B. Então, muitas vezes também o profissional ele suplementa só o ferro. Sim, E não vejo muito suplementa os outros.
aí o ferro vai ficar circulante ali um tempo e vai baixar de novo, né? Então, essa visão realmente integrativa, que está faltando um pouco mesmo na medicina, nos profissionais de saúde, porque se todo mundo tivesse realmente a visão da importância dos micronutrientes em tudo, não só na estética, né? Porque imagina, o sangue ele tem a função de nutrição. Se ele não tem nada, ele vai nutrir o quê? Né? Então, basicamente é isso que eu penso sempre. A gente primeiro deveria fazer o dever de casa, né? Suplementar o paciente de uma forma integral, com todas as necessidades dele. E a gente sabe da dificuldade também de suplementar um paciente inflamado, que nada absorve. E muitas vezes o paciente, mas eu não quero nada injetável, morro de medo de injetável. E aí ele às vezes não entende também que a alimentação que ele teve durante muitos anos atrapalha também a estética, né? A gente sabe a glicação avançada do açúcar, do leite, que ele gera mais rugas, né? Atrapalha também a ligação desse ferro com os outros nutrientes. Então, nesse meio, né, que eu consegui ver tudo isso, hoje, em um fim de semana, às vezes eu atendo 70 pacientes, 50 pacientes nos cursos que a gente faz. E aí me proporcionou ter realmente essa visão muito mais integral do paciente, de conseguir realmente o paciente que confia, né, que sabe que a gente está fazendo um trabalho sério, de fazer essa suplementação de forma correta e realmente melhorar ele de forma integral, né? Que eu acho que hoje... Desculpa. De forma integral, porque eu acho que hoje... Continue. Eu acho que hoje... Que eu acho que hoje esse conhecimento deveria ser muito mais difundido e ser muito mais democrático, né? E o que você percebe, Eugênio, quando você faz aí, vou fazer um procedimento estético e faz a parte nutricional, né? A gente trabalha em parceria, então acaba nutrindo aí melhor esse paciente, fazendo a soroterapia desse paciente. O que você observa no resultado do tratamento? É outra coisa. Inclusive, até no caso da hipertrofia, você deve saber disso. O paciente que procura hipertrofiar, se ele tiver com deficiência de nutrientes, ele não vai hipertrofiar. É a mesma coisa, né? Os procedimentos estéticos, se a pessoa realmente não está com todos os micronutrientes e se ela está muito inflamada, tem uma série de consequências, tanto de não funcionar, quanto de dar reações também, reações ruins, que às vezes o procedimento pode dar. Né, o preenchimento que a gente tem visto aí, casos de etípe, aquela inflamação durante muito tempo, né, porque ou o sistema imunológico está muito baixo, ou a pessoa também está realmente muito contaminada de toxinas, ou inflamada, e aí acontece, né, a questão do etípe, porque a gente vai falar um pouquinho disso, do preenchimento, mas já tem muitos estudos falando de doenças autoimunes que ele provoca, né, do corpo realmente não aceitar aquele material, né? Então, a gente tem visto um pouco isso, né? Porque uma coisa é nutrir, então vamos lá, o paciente vai fazer um soro, até aqui um sorinho da beleza, que é um soro que tem vitaminas, minerais, vai ficar bonito com o soro? Não, gente. É para nutrir, para fazer uma nutrição essencial para que haja melhora da pele, do colágeno, estímulo de colágeno, inclusive inclusive de musculatura, porque é muito importante para a parte estética a gente cuidar de osso e de músculo, né, Eugênio? Então, os soros para estimular a produção de colágeno, estimular a produção de melhora da musculatura e de hipertrofia. Então, a gente foi lá, fez a boa nutrição desse paciente. E o que você me diz agora do ácido hialurônico, já que a gente começou a falar disso, a gente tem visto aí algumas críticas, inclusive você é um crítico aí do ácido hialurônico. Por que, Eugênio? Conta pra gente. Porque o ácido hialurônico em si, ele não é o vilão, né? O vilão é a reticulação que ele é passado, né? Depois que ele que tem Porque o processo de produção do ácido hialurônico é através de uma bactéria. Primeiro essa bactéria, ela é proliferada, gelada um bolor, desse bolor tem uma filtração e depois disso acontece um processo químico que é a reticulação, que gera aí algumas impurezas, que é o BDDE. Esse BDDE já tem vários estudos que comprovam que ele causa câncer. E, além disso, o BDDE também causa os processos de etípe, muitas vezes, né, que é essa inflamação depois de 3 anos que o paciente implantou lá, que fez a injeção, começa a ter essa rejeição, ou até antes disso, quando a imunidade baixa e tudo.
E aí a gente percebe que realmente o preenchimento com o ácido hialurônico reticulado não é um produto realmente biocompatível, como todo mundo fala, né? Por conta dessa reticulação. E quanto mais reticulação, mais dureza vai conferir para esse ácido e mais impurezas também ele vai ter. E mais chances de ter o ETIP, consequentemente, né? Então, hoje a gente tem feito o preenchimento com a hidroxiapatita, falando um pouquinho disso que você falou do envelhecimento, entendendo a raiz do envelhecimento que a gente perde. Osso, né, primeiramente, principalmente da região submalar e mandíbula e queixo, que são os pilares de sustentação do rosto, e é por isso que o rosto começa a derreter. Mas, Eugênia, a gente está falando aqui de envelhecimento. Você está falando de envelhecimento. Mas e quem começa já a fazer a aplicação com 20 anos de idade? Vai prevenir também, né? Muito mais. Ele vai prevenir, mas ele também está sendo exposto, no caso do Claro. ácido hialurônico, ele está sendo exposto desde muito cedo a um produto que tem substâncias cancerígenas. Isso. Então, a longo prazo, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer com essas pessoas. Porque eu fiz, por exemplo, Eugênio, pós-graduação em dermatologia e fiz pós-graduação em medicina estética há 15 anos atrás. E naquela época, a parte estética a gente nem conversava muito, era muito pouca coisa, que tinha um botox que estava chegando no Brasil, preenchimento ainda aconteceu depois de alguns anos. Então, e nessa época a gente falava de tratamento estético para envelhecimento. Então, aquelas mulheres com 50 anos, com 60 anos, que estavam com o rosto derretendo, né? Antigamente só tinha o lifting aí, só tinha a cirurgia plástica mesmo para operar. Que estica o que não está saudável, né? Que estica o que não está saudável, deforma o rosto, deixa o rosto aí com características fora do que era o natural da pessoa. Então, veio aí a medicina estética, a dermatologia, trazendo essa melhora da qualidade da pele, mas para este público. Hoje a gente vê pessoas muito jovens, então imagina quem começa hoje a fazer preenchimentos para entrar dentro de um padrão de rosto, entrar dentro de um padrão de beleza. E não só isso, o Botox, o nosso corpo, ele só se forma por completo a partir dos 23 anos de idade. Então pessoas hoje com 18 anos, às vezes até mais cedo que isso, mas a gente vê mulheres aí com 20 anos, né? Isso. Você pode pegar aí o tanto de blogueira que tem na internet, todas elas começando muito jovens. O que vai acontecer com essas mulheres quando elas tiverem 40? Ninguém sabe ainda. Não. A gente só vai ter essa informação daqui a uns 10 anos. Até porque saiu um estudo agora de uma jornalista que fez uma ressonância depois de 5 anos de não fazer preenchimento e tinha muito preenchimento ali, né? Ainda. E isso porque se fala que esse preenchimento vai acabar em 1 ano e meio, né? 18 meses. Não acaba. E Sempre hoje fica a gente resíduo. já sabe que fica mais tempo, né? Então, o BDDE, que não absorve também. a longo prazo, na verdade, nós ainda não sabemos. Não. O que já se sabe não é bom. É isso. Tanto do preenchimento quanto da toxina botulínica, né? A toxina botulínica, ela veio para a estética de forma acidental. Inclusive, a oftalmologista que percebeu que atenuava rugas, eu a conheci no Incas, tirei foto com ela, inclusive, agora na França. Como que foi? Como que é essa história, gente? Conta pra gente. Então, ela aplicava na parte não estética, né, que era para blefaloespasmo, aqueles movimentos involuntários aqui da pálpebra, e aí ela aplicava aqui na pálpebra e percebia que atenuava as rugas. E ela era a speaker da Allergan, falou para a Allergan na época, que né, mostrou. Que tava melhorando. E aí veio para a estética, assim como... Começaram a fazer testes e viram que melhorava. Inclusive, eu já trabalhei na Allergan um tempo também, né, que é o laboratório que produz o Botox. Trabalhei lá no atendimento durante um tempo e eu tive também contato com isso, né? Essa visão da indústria farmacêutica também, que hoje, graças a Deus, eu tenho, que eu pude perceber tanto nessa empresa que eu fui representante durante 7 anos de injetáveis, de mesoterapia, que eu dava treinamento para os principais dermatologistas, e também com o Botox. E aí ela percebeu, ela fez a aplicação lá, falou para a Allergan trouxe para a estética. Só que não se fez realmente. Quando a gente vai dar as aulas do Botox, a hipótese de funcionamento é essa, mas não se sabe exatamente o que o Botox faz. Se sabe que ele interfere nos canais de cálcio, né? E para quem não sabe em casa, toxina botulínica é a toxina que provoca o botulismo, né? Que provoca uma doença. Obviamente, a gente está aplicando ela em baixas doses, e aí no músculo ela tem a função de não levar a mensagem entre a fibra muscular e o cérebro. Então, você pensa em movimentar, você não consegue. Só que
A longo prazo também, em aplicações seriadas, a tendência, pelo menos ao meu ver, o que eu vejo nos pacientes, é que aquele músculo que ficou parado durante tanto tempo, ele não volta mais como era antes. E aquela expressão que era mínima, quando o paciente vai para fazer a reaplicação, está muito pior, né? Então, eu comecei a ter essa visão daí, tanto dos pacientes que não funcionavam, quanto dos que faziam e voltavam para mim muito pior, a toxina botulínica. E aí eu fui estudar a fundo também, hoje, né, dou aula disso também. Não pretendo também mais dar aula de toxina botulínica, porque a gente sabe, a gente tem que fazer o que a gente acredita, né? E a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico são procedimentos que hoje, ao meu ver, não se deveria ter na estética, né? Que são preenchimentos que podem gerar problemas, doenças autoimunes, que já tem vários estudos comprovando isso. Também que o preenchimento a longo prazo, o BDDE, pode provocar o câncer, né? Aplicações seriadas, já tem alguns estudos também pipocando da toxina botulínica com relação a doenças autoimunes também, porque com aplicações seriadas da toxina se gera anticorpos e tudo, né? Então ali é uma bactéria que provoca uma doença e ninguém fala isso, né? Hoje o meu paciente que chega para mim, doutor, eu quero fazer um tratamento no meu rosto e nunca fez nada. E aí a gente vai para o ácido hialurônico não reticulado, que ele vai alimentar as fibras de colágeno e elastina, né, que é um glicoaminoglicano, aquele gel da matriz extracelular que a gente vai perdendo todos os anos ali um pouquinho, a gente injeta e o ácido hialurônico se repõe automaticamente e as rugas... Interessante. Ele estimula essa reposição natural ou ele Natural. repõe? Ele repõe porque ele vai alimentar. Imagina que um tecido ele está pobre em nutrientes, né? Não só do ácido hialurônico, mas desses micronutrientes que a gente está falando. As fibras de colágeno e elastina, elas começam a se desorganizar. Se você vê um corte histológico, né, da pele, quando ela está pobre em nutrientes, inclusive o ácido hialurônico, as fibras elas nem ficam uma em cima da outra. Quando você injeta vitaminas, quando você injeta ácido hialurônico, elas se reorganizam e vai lá uma para cima do outro, né? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa devolver saúde. Por que eu falei a questão da cirurgia plástica? Você vai esticar um tecido que não está saudável, né? Um tecido ali que ficou anos com a nutrição pobre em nutrientes, que o sangue não levou nada, e aquele tecido, a tendência é que ele vai degradando cada vez mais. Então, com a soroterapia, a gente consegue realmente entregar de forma 100%, que o sangue realmente vai entregar nutriente, né? Porque pessoas que não têm uma alimentação saudável, a gente vai perguntar, por exemplo, para essa paciente, que nunca funcionou nada, o que é que você come? Eu como banana, maçã, arroz, feijão e carne, todos os dias. Ela não vai ter acesso a nutriente nenhum ali, né? A gente percebe. E aí a gente faz a nutrição, a pele muda, a gente percebe que tem realmente uma nutrição ali no rosto, sem fazer procedimento, né? Hoje eu já consigo fazer isso. Eu pego o paciente, vou fazer, né, essa saúde integrativa. Quem não tem condição de fazer a soroterapia, a gente parte para a ingestão, né, uma alimentação saudável e tudo. Tenta pelo menos desinflamar, suplementar o ferro quando dá também e os ligantes. A pessoa volta depois de 3 meses sem fazer procedimento e a pele já é outra. Então, assim, hoje eu vejo a importância que é dessa nutrição integrativa, né? Mas quase ninguém tem essa visão. Não, né? tem. Você sabe, Eugênio, vou contar agora a minha história aí com os preenchedores. Há muitos anos atrás, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, eu perdi muito peso, perdi 50 quilos, e meu rosto derreteu, né? É realmente a sensação de derretimento. E eu fui e fiz preenchimento. Numa sessão, eu fiz 7 seringas de ácido hialurônico e fiz 2 de bioestimulador e botox. Numa mesma sessão, no mesmo dia, fiz full face, né? Que eles chamam. E isso já tem uns 6 anos, mais ou menos. E se eu mostrar para você uma foto do que eu era antes disso e de hoje, porque eu fiz só essa única vez. Só que depois disso eu fui tratando com nutrição, né? Hoje meu tratamento único, exclusivo é nutrição e eventualmente eu fazer botox também. Mas todo aquele meu derretimento do rosto, ele não voltou mesmo tendo acabado o efeito do ácido hialurônico. Então, 7 anos, ele dura 18 meses, né? E eu sempre me perguntei por que eu não voltei até aquela mesma pele. E hoje eu acredito que seja muito seja devido a toda essa suplementação que eu faço semanalmente. Quando não dá, faço pelo menos uma vez por mês. Mas a minha parte nutricional e hormonal, ela está em dia.
Então, olha só que legal se a gente conseguir pegar esse paciente desde muito jovem, não deixar essas fibras se desorganizarem, né? Aham. Ele sempre estiver bem nutrido, Aplicação de vitaminas o no processo de local. envelhecimento dele vai ser muito melhor, né? Então, para não chegar a derreter o rosto, agora eu vou tratar. Não, e se não derreter, né? Exato. Então, ao invés de fazer preenchimento, ao invés de fazer o botox, ele cuidar da parte nutricional para que seja uma evolução aí muito mais, um envelhecimento muito mais saudável, né? Muito mais esteticamente bonito. Pensando um pouco na anatomia do envelhecimento mesmo, né? Como ele acontece. Hoje, uma das primeiras coisas que eu falo nas minhas aulas é isso. Você entender a raiz do problema, né? Então, a partir dos 40 anos, a gente realmente perde a massa óssea, a gente sabe. E se tivesse suplementando a vitamina D desde cedo, essa perda teria sido muito menor. Sim. Né? Vai acontecer por vários motivos, até pelo conta da absorção, que a gente não consegue absorver mais. E também nós temos uma fábrica interna, né? Nosso próprio corpo produz vários nutrientes essenciais. A gente tem essa fábrica. E também isso tudo vai diminuindo. A gente produz hormônio dentro. Nós temos fábrica de hormônio aqui dentro. Mas depois de uma certa idade existe uma diminuição na produção desses hormônios. E eles então a gente tem que repor. E eles diminuem sem nutrientes também, você sabe disso. Sim. Né? Então, eu acho que antes até de se fazer uma suplementação de hormônios, deveria se ver muito mais, com olhos muito mais atentos aos micronutrientes, né? Hoje, eu tenho essa visão, graças a Deus, né? A minha história me trouxe para ter essa visão mais integrativa, né? Desses pacientes que não funcionavam, de ver o quanto a nutrição é importante na estética também, de realmente transformar a vida do paciente e a gente levar realmente esse conceito novo, né? De uma estética que não está dissociada da saúde de forma nenhuma, mas que poucos profissionais de saúde hoje têm essa visão, né? A maioria dos que fazem estética hoje, o paciente senta na sua frente, vai ser o botox, vai ser o preenchimento, não funcionou, não sei o que aconteceu. Tem gente que não pega bem. Exatamente. Eu tenho muitos pacientes que chegam e falam, doutora, eu estou muito flácida, não sei mais, já fiz o procedimento tal, até procedimentos cirúrgicos, né, de estimulação, ali de bioestimulação, já fiz um monte de Sculptra, já fiz um monte de Radiesse, barriga, peito, e tem bunda, acontecido muito. E não acontece, com mais não frequência. Melhora. Tem acontecido demais. Eu recebo esse tipo de queixa, né? E até é difícil muitas vezes para o profissional que trabalha com estética entender a origem disso. Eu fiz uma palestra sobre soroterapia num congresso de ozonioterapia, em Salvador, no ano de 2022. E lá eu escutei muitas pessoas falando da importância, por exemplo, o ozônio ele só funciona bem na célula nutrida. Se está faltando vitaminas e minerais, principalmente, o ozônio não funciona. Então, acontece em todas as áreas. Poxa vida, ozonioterapia é bom para tudo, ozônio funciona para isso, para aquilo. Outro dia no podcast eu estava conversando isso com o Dr. Rafael. Ozônio funciona para tudo. Não. Ozônio só funciona para quem está bem nutrido. A mesma coisa para estética. Estética, porque é só preencher, porque é só fazer botox que o seu rosto fica lindo. Não. Se você não está bem nutrido, ele não vai funcionar bem. E aquela coisa do prazer momentâneo de algumas comidas também, né? Que muita gente quer ficar bonito, mas não tem uma alimentação saudável, né? Eu acho que é bom também a gente falar um pouco disso, da importância da alimentação, né? Sim. O mal que os alimentos hiperindustrializados podem fazer para a maioria das pessoas, né? Atrapalham também a absorção de outros nutrientes, a gente não tem acesso todos os dias, né? Já tem prêmio Nobel falando que todos os seres humanos deveriam suplementar, né? Então, e hoje tem muitos profissionais de saúde que falam que não, que a suplementação de forma empírica não deve existir. Não deve existir. Não, o importante é o remédio, né? Então, eu vejo que tem pessoas que acham que a boa medicina ela só é praticada com um bom remédio de última geração, o que a indústria farmacêutica lançou por último. Não sou contra a indústria farmacêutica, pelo contrário, a gente dá muito valor às pesquisas que são desenvolvidas, só que o remédio, ele é para corrigir
o que a gente ainda não conseguiu corrigir com nutrição. Nos Estados Unidos, Eugênio, eu fui, o último treinamento que eu tive lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, eu achei muito interessante porque as pessoas tratam doenças com nutrição. Aqui no Brasil, a gente ainda tem muita visão assim, ó, vamos suplementar o que está faltando. Lá não, vamos tratar com nutrientes. Se não resolver, a gente corrige com medicação. Mas o primeiro tratamento deles é com nutrição. Então, a imunidade está ruim, não vai tomar remédio, antibiótico. Não, primeiro a gente vai nutrir. Tá com queda de cabelo, não vou te dar um remédio. Tá com pressão alta, não vou te dar remédio antipertensivo. Eu vou te dar nutrientes que vão equilibrar aí a questão cardíaca, vascular e vão equilibrar a sua pressão. Então, eles tá com dor crônica, não vai entrar com analgésico, eles entram com suplementação para tratar a dor crônica. Tá com problema de memória, de disposição, não vai tomar Venvance. Tá com problema de insônia, não vai tomar o Rivotril para dormir, não vai tomar Zolpidem para dormir, você vai tomar nutrientes para corrigir o seu metabolismo através de nutrição. Então, eles tratam doenças. Aqui no Brasil ainda existe um pouco de preconceito nesse olhar da nutrição como um tratamento. É mais como suplemento, mais para repor o que está faltando. Mas, na verdade, os nutrientes também servem para corrigir erros no metabolismo. E é isso que a gente precisa trazer para os pacientes, essa visão da importância nutricional junto com a estética, né? Voltando um pouquinho na questão da anatomia do envelhecimento. Hoje a gente já tem procedimentos estéticos que revertem de forma eficiente essas perdas fisiológicas que a gente tem no envelhecimento, né? Como elasticidade da pele, com o uso do ácido hialurônico não reticulado. A gente hoje tem coquetel de vitaminas, essas mesmas vitaminas que a gente faz na soroterapia, né? A gente faz na mesoterapia. Que legal, aplicado diretamente no rosto para estimular ali. O Michel Pisto, que é o inventor da mesoterapia, ele percebeu, né, que aplicando de forma local vários nutrientes, vitaminas e medicamentos fitoterápicos, a resposta local é muito mais efetiva. E a gente sabe também que é uma via de administração de fármacos também, né, a mesoterapia. Sim. Demora para se cair mais na circulação, mas a ação é feita sistêmica local. Também, né? Isso. Então, a gente sempre fala, vai aplicar subcutâneo, mas ele vai agir sistemicamente, não tem jeito, né, Exatamente. gente? Demora mais para cair na circulação, né? Você falou do 5-HTP antes. O 5-HTP a gente consegue fazer com que ele tenha uma ação mais prolongada, né? Uma absorção um pouco mais demorada. E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a aplicação para gordura localizada num lipolítico, né? Que a gente aplica ali no abdômen, vai acontecer essa lipólise de forma muito mais prolongada e pouquíssimos profissionais sabem disso também. E aplicam com agulha lá de 13 milímetros, injetam praticamente na circulação e a ação que ele deveria se fazer local não acontece. Né? Então, esse estímulo, ele não necessariamente... A gente fala, às vezes, de estética, as pessoas pensam muito no rosto, né? Até porque o botox, o ácido hialurônico se faz muito no rosto. Mas hoje não. A gente pode aplicar isso em glúteo, pode aplicar em abdômen. Nos seios. Nos seios também. Bioestimulador nos seios, a gente já pode aplicar também. Legal. Né? O que faz o bioestimulador em si? Ele aumenta a espessura dérmica, que a gente vai... Uma das características de envelhecimento externo, que é pelo estresse, pelo cigarro. Por isso que pessoas, por exemplo, que trabalham muito têm mais flacidez. Porque pelo estímulo do estresse oxidativo que a gente sabe, né, a derme afina muito mais. Pelo sol, enfim. E a gente tem um trabalho muito maior também nesse paciente, né? E aí, esse paciente também muitas vezes está desnutrido. Esse que tem uma flacidez acentuada, às vezes o paciente vem com 40 anos e está com a pitose de um paciente de 60, né? Sim. Porque teve uma desnutrição e teve o estresse, teve o sol também, teve exposição ao sol de forma inadequada, né? Então, tudo isso é bom a gente estar falando agora aqui no podcast para o pessoal entender que beleza não é uma coisa pontual. Não é porque eu vou fazer o meu botox e vou sair linda, não. Né? Se você não fez realmente todo um trabalho de acompanhamento nutricional, né? E eu sei que é muito difícil isso, pouquíssimas pessoas têm acesso a essa informação, a gente sabe, né? Mas a suplementação, todos nós deveríamos fazer.
todos nós, seres humanos, porque nós não temos acesso. Por mais que você coma a melhor comida todos os dias, você não vai ter a quantidade de nutriente necessária que você precisa daquela vitamina. Ou do zinco, ou do selênio, ou do magnésio, ou do complexo B, né, vitamina B12, B6. Então, a gente tem que suplementar de forma mais efetiva, de 100%, que é a soro, ou tomando todos os dias, se não estiver inflamado, né? Porque aí... E essa dificuldade, mesmo tendo um bom alimento, é importante a gente explicar, né, Eugênio? Porque as pessoas falam, mas como assim, né? Antes a gente só comia e era o suficiente. Então, tem vários fatores que vão influenciar isso. Então, só para citar algumas coisas aqui, primeiro, a absorção. Então, se a pessoa tem um grau de desbiose, ela não vai absorver bem. Por exemplo, uma pessoa que faz um ciclo de antibiótico, isso saiu no New England há alguns anos atrás. Uma pessoa que fez um ciclo de antibiótico de 14 dias, ela destrói a flora intestinal e essa flora só vai ser recuperada após 2 anos. Uhum. Então, esse já é um paciente que vai demorar 2 anos aí para recuperar a saúde do seu intestino. De forma natural, isso existe algumas formas da gente fazer acelerar esse processo. Tem que tomar antibiótico? Tem que tomar, viu? Não tem problema. Mas depois precisa tratar as consequências intestinais do uso desse antibiótico. Uhum. Então, um dos fatores é a não absorção. E outro fator muito importante, pouco considerado, é a quantidade de nutrientes que tem hoje nos nossos alimentos. Se você for ver a agricultura em massa, ela produz aí o que a terra era para produzir, que antigamente se produzia em ciclos de 2 anos, hoje, uma safra em 2 anos, hoje são 2 safras por ano. Muitas vezes até tem uma entre-safra. E uma vaca produzir 120 litros de leite. A vaca produz muito mais leite, né? Hoje, o tempo de engorda de um animal era muito maior antigamente, porque era organicamente, ele ficava ali solto no pasto. Hoje não, ele engorda em poucos meses. Então, a qualidade do alimento que chega na nossa mesa, ela não é a mesma de alguns anos atrás, tá? Então, o que os nossos avós consumiam tinha uma quantidade de nutriente muito maior do que o que a gente consome hoje. E o trigo, né? O trigo que eles consumiam não é o de hoje. Era diferente. Então, hoje o trigo é muito mais inflamatório, né? Tem um estudo americano, Eugênio, que fala que a grapefruit, que é aquela laranja avermelhada que eles consomem muito nos Estados Unidos, né? Do que ela sai do pé até ela chegar na mesa do consumidor, ela perde 75% da vitamina C. Então, muitas pessoas falam, não, mas eu chupo laranja todo dia porque eu tomo suco, né? O que é pior ainda, porque tira fibra. Mas, enfim, eu tô tomando vitamina C, eu não preciso repor, eu não preciso suplementar. Mas quanto que você tem ainda de vitamina C ali? Porque dependendo do tempo que essa fruta saiu do pé até chegar na sua mesa, ela pode ter perdido. A mesma coisa acontece com a vitamina B12 da carne. Então, tem estudo mostrando aí que ela tem uma perda de até 60% da vitamina B12 da carne, do que ela sai ali do corte dela no frigorífico até ela chegar na mesa do consumidor final. Aqui no Brasil, um pouco menos, porque a nossa carne é mais fresca, tem uma logística mais rápida, mas nos outros países ela chega até 60%. Então, são vários fatores que levam a essas deficiências, e por isso a importância da suplementação. Cada vez mais a gente se alimenta, a gente alimenta mais industrializado e com menos nutrientes. Isso favorece aí todo esse envelhecimento, né? E é o que eu já falei várias vezes aqui. Pouca gente fala isso, infelizmente, né? Eu acho que essa informação deveria ser muito mais difundida, né? Que realmente essa falta desses nutrientes vão deixar a gente mais fadigado, mais cansado, o sono atrapalhado, né? Então, suplementação é vida, é vida. Antes até de você fazer o seu Botox, faça a sua suplementação injetável, né? Mas é aquela coisa, o paciente ele me procura, ele quer fazer o Botox, né? Então, às vezes a gente converter esse paciente... Mostrar e educar, né, gente? Já aconteceu, por exemplo, de uma paciente chegar para mim, doutor, eu estou há 20 dias menstruando. Né? Imagina uma pessoa que está há 20 dias sangrando todos os dias, né? Imagina o nível de anemia que ela não deve estar e tudo. E aí eu fui falar, vamos pedir os seus exames e tudo. Não quis. Ela saiu sem fazer o Botox dela. Ela quer fazer o procedimento. E olha que o doutor Eugênio, gente, ele é muito chique, ele é muito famoso. Ele atende em Paris, ele atende em Lisboa, em Portugal, ele atende em Fortaleza, no Maranhão, em São Paulo, lá no Simpor, na nossa clínica. Então,
Então, ele atende em vários lugares. Então, as mulheres também, hoje, a gente já vê uma linha de pessoas também, um grupo de pessoas, né, Eugênio, procurando essa medicina diferenciada, esse tratamento diferenciado, esse olhar para a saúde como um todo. Também tem isso, né? Tem. Tem o paciente que já sabe da importância da suplementação, já sabe o quanto é importante você estar realmente com os seus níveis séricos de várias vitaminas, a inflamação controlada, a oxidação controlada. Mas tem muitos pacientes que não entendem. Que ainda não. E o nosso objetivo hoje nesse podcast foi trazer um pouco de informação para você saber que não é só estética, não é só o preencher, não é só a parte que está visível. É a nível celular. É buscar essa transformação a nível celular. Com certeza. Doutor Eugênio, queria te agradecer pela Obrigado. Participação no nosso podcast de hoje, por tanta informação importante, né? Até para mim é um prazer estar trabalhando e estar sempre em contato com o doutor Eugênio, porque ele sempre traz essas novidades, ele sempre está viajando, fazendo cursos, estudando bastante, dando cursos, né? Ele tem um curso aí, inclusive, lá no Simpor Academy, onde a gente ensina profissionais da área de saúde a trabalhar com estética de uma forma muito mais consciente, né, doutor Eugênio? Exato, e como pegar um hemograma e poder saber em 5 minutos quais são as vitaminas que esse paciente precisa suplementar, antes até de fazer a sua aplicação, por exemplo, capilar, né, que hoje muita gente está perdendo cabelo e não sabe por quê, Sim. né? E aí você vai ver os exames, e é um exame tão barato, gente. É um exame tão simples. É um exame que às vezes em um laboratório é R$25 e você consegue ver um panorama geral do paciente, né? Através da parte vermelha do sangue ou da parte... Você consegue realmente ver qual é a necessidade desse paciente em 5 minutos, né? E é isso que a gente quer trazer para os profissionais de saúde. Essa facilidade de interpretação desses exames para que a gente possa direcionar e esse paciente realmente ficar satisfeito. Eu vejo muito paciente quando chega para mim, aquele paciente que é frágilzinho, que não aguenta uma picada de uma agulha. Deixa eu ver seus exames, você vai ver tudo bagunçado. A pessoa tá com anemia severa, tá inflamada, tá oxidada. Então é isso, a gente trazer não só para os pacientes, mas também para os profissionais de saúde essa visão integrativa, que é muito importante. É isso. Gratidão pela sua participação. E nós ficamos por aqui com o nosso podcast Saúde de Verdade, hoje falando sobre estética integrativa, a importância de olhar para os micronutrientes, suplementar esses pacientes para que a gente tenha um resultado aí muito melhor nos tratamentos estéticos. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, encaminha para sua amiga que faz aquele mundo de procedimento, mas nunca foi lá e fez um exame para avaliar se está tudo bem. Às vezes sua amiga está precisando saber um pouco mais sobre essa informação que a gente trouxe aí com o Dr. Eugênio hoje. Gratidão pela participação de todos vocês e nos vemos no próximo podcast.